Meus irmãos, assim, tá difícil não chorar, mas o vídeo hoje é uma tremenda de uma revelação. Eu tô tendo que gravar aqui em caráter de urgência, tá? Trata-se do Brasil, cara. Tanto tempo que eu venho pesquisando a nossa origem, quem nós somos, quem é o povo hebreu de Yahweh. E depois de muito esforço, muita pesquisa, eu consegui chegar de forma definitiva ao povo verdadeiro hebreu, né? Do nosso Deus hebreu, Pai de Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, Yahweh. Finalmente nós conseguimos chegar. Depois de muito tempo. Eu estava procurando essa informação há alguns anos. E, assim, eu confesso para você que eu tive uma ajuda do Fernando Bartolomeu para estudar, para encontrar essa informação. E do Yahusef também, que deu uma dica. Só que ninguém chegava a essa informação. Ninguém conseguia descobrir. E eu sabia. Batelava na minha cabeça essa informação. E isso é a coisa mais importante em nossas vidas. Então eu queria mostrar isso para vocês. É surreal. Tá lá no Telegram, mas eu vou falar aqui para vocês. É surreal, meus irmãos. É surreal. Tá? Eu quero que vocês vejam. Olha isso aqui. Esse é o Brasil. Tudo fará sentido agora. O Brasil é a terra prometida a Abraão. E eu vou mostrar isso para vocês. Deixa eu sair daqui e pegar aqui a informação para vocês. Estudo a respeito do Brasil. Para entender o Brasil, eu recomendo assistir com base a este vídeo. Eu recomendo que assista o vídeo que eu fiz, tá? Chamado Brasil, Terra Prometida a Abraão. Saiba que Israel vem escondendo de você. Recomendo que assistam esse vídeo. E aí, eu comecei falando aqui, ó, durante esse vídeo, tá? Vocês vão entender que a informação mais importante desse planeta. É preciso entender que tanto a palavra Israel, ou Israel com Y, quanto Brasil, ou Basil, foram adulteradas. O nome do Brasil nunca foi Brasil. Era aqui que eu queria chegar. O nome do Brasil nunca foi Brasil. Eles colocaram o nome Brasil para ocultar a verdadeira história desse país. A informação mais importante: nós não somos brasileiros, a palavra Brasil não existe. Você vai entender. Você vai entender agora a verdade, quem é você, a sua origem. Então nós chegamos a essa conclusão aqui, ó. Esses são nomes pagãos. E outra coisa, eu vou explicar isso aqui ao longo desse vídeo. A palavra Brasil, ela tem o mesmo pseudônimo de Israel. Você consegue fazer com que a mesma palavra brote aqui, ó. A diferença é o seguinte, pois a letra B é um anagrama, uma corrupção à letra A, como no hebraico antigo, onde trocavam tudo de A por E, originado no hebraico. Então Brasil e Israel é praticamente a mesma coisa, o que muda é o B e a letra E. Você vai entender isso aqui ao longo da história, tá? Os hebreus conheciam o Brasil antes de Portugal. Olha só, a gente começa essa história aqui, ó. As madeiras judaicas que foram usadas tanto na construção da cidade de Davi quanto no templo de Salomão eram a madeira judaica. Se você pegar os livros antigos, o que é a madeira judaica? Qual que é essa madeira judaica que eles falam nos livros antigos? Ela se chama pau-brasil. Essa madeira judaica que foi usada tanto por Davi quanto por Salomão se chama pau-brasil. E aí, nós começamos a nossa pesquisa da nossa origem, quem somos nós, tá? E aí nós chegamos à seguinte conclusão: você lembra do rio Solimões? Na verdade, esse nome não é o nome verdadeiro do rio. O rio é Solimon, ok? Referenciado a Salomão, sendo esse rio chamado Rio Salomão, tá? O que eu quero que você entenda é que os hebreus já sabiam da existência do Brasil. Salomão ele mandava os servos deles buscar as madeiras no Brasil. É isso que eu quero que você entenda, tá? Então, aqui, ó, o que eu quero que você entenda é que os hebreus já sabiam da existência do Brasil há muito tempo. O nome Brasil é hebraico. O nome Brasil é o nome hebraico. Lembra disso? Olha só, Barzilai foi um personagem bíblico de origem galadita. Foi um dos melhores amigos do rei Davi. Ele sempre foi grato a Barzilai pela sua lealdade. A origem do nome Brasil descende de Barzilai. Você vai entender porque eu estou emocionado aqui. Porque eu estou emocionado. Contudo, tem devera semelhança com Basilisk, nome de um demônio. Basil mais Isk. Basilisk é nome de demônio, tá? Por isso que eu falo da importância do R, do re, para não descartar o R, ok? Em hebraico.
pois um R pode mudar toda a história. E aí eu falo, a palavra Brasil em hebraico significa ferro, ok? E o Brasil tem a maior jazida de ferro do mundo. Pau-brasil significa pau de ferro, ok? Devido à grande resistência dessa árvore, tá? Que foi apelidada assim pelos hebreus. Vale ressaltar que a língua tupi-guarani tem muita semelhança com o hebraico antigo. Você pega a língua tupi-guarani e o hebraico tem muitas palavras iguais, muitas mesmo. Os índios da América do Sul pronunciavam a palavra aleluia. Eles tinham um único Deus, monoteísta. Eles pronunciavam a palavra aleluia. Por que será? Tudo isso não é em vão, meus irmãos. Tudo isso não é em vão. Até aqui, ao menos, percebemos a semelhança entre Israel e o Brasil. Contudo, Israel é um nome pagão. A palavra Israel é uma palavra paganizada. Ok? Onde está Israel hoje é mentira. Lá nunca foi Israel. Lá não é Israel. Não é. Lá é uma mentira. Aquilo ali não é Israel. Eu sabia desde o começo. Tinha algo no meu coração. E não refere à terra prometida do Criador Yahuwah. A palavra terra também prometida em hebraico é, olha só, Haaretz Mutivah Yah. A frase a terra prometida de Yah é essa. Tá? Significa terra prometida de Yah. Contudo, existe uma única palavra para terra prometida. Tá? Em hebraico. Contudo, a fonética é a palavra Tzion ou Zion em hebraico também se refere à terra prometida. E agora você vai entender por que nós chegamos nessa conotação aqui. Agora você vai entender. Olha só. Sendo Zion, a palavra profética. Zion é uma palavra profética para a terra prometida. Ao invés de você usar aquela frase gigante, você usa essa palavra, que é a palavra profética para a terra prometida. Sabemos que a terra prometida nunca foi encontrada, pois em Juízes o Criador rompeu aliança com o povo hebreu devido ao paganismo. Depois da morte de Josué, depois da morte de Moisés, o povo voltou a ser pagão. A terra prometida nunca foi entregada para os hebreus. Nunca foi entregada, tá? Eu não tô conseguindo... É uma emoção muito forte. Eu não consigo explicar isso para você. Também sabemos que a terra prometida obrigatoriamente precisa ter o nome do pai nela. A terra prometida tem que ter o nome do pai nela. Se o Brasil for realmente a terra prometida de Abraão, pai de muitos, e que a terra nunca foi encontrada, podemos considerar essa terra o Brasil, sendo a terra do Brasil o Amazonas, o local santo. A terra prometida, eu te pergunto, é lá no Oriente Médio, aquela terra seca que não dá frutos? Ou será que é uma terra que dá frutos? Uma terra que dá sol o ano todo, que não tem furacão, não tem tsunami? E aí nós temos aqui ó, o verdadeiro nome do Brasil. E aí nós chegamos a uma conclusão, esse nome ainda assim está impreciso. Aí chegamos à conclusão disso aqui, olha, as descobertas, descobriram no coração da Amazônia. Olha só, o que descobriram aqui? Urnas no coração da Amazônia. Tem uma cidade inteira descoberta no Amazonas. E aí nós chegamos à seguinte conclusão, tá? Chegamos à seguinte conclusão, isso também explica a tentativa de Emmanuel Macron e da ONU tentar a todo momento conquistar o Amazonas. Amazônias, porque a Amazônia é a terra prometida. Aí você fala, Humberto, como a Amazônia pode ser a terra prometida dos hebreus? Não faz sentido. Eu vou te falar por que a nova ordem mundial quer tomar a Amazônia. Porque a Amazônia é a terra prometida aos hebreus. Ela é de onde vai se assentar o templo do anti-Messias. Qual é a conclusão que eu chego disso? Eu vou mostrar para você. Olha só aqui. A palavra Amazônia, tá? Tem origem em Zion, terra prometida. Amazônia. Lembre disso, organize as letras. Amazônia, tá? E esse A você vai entender o que significa. Organize as letras. O zone do Amazônia, você pode trocar a letra I de lugar, inverter. Esse zone vira Zion, que significa terra prometida em hebraico. O IA de Amazônia, tá? Você consegue ter um som de A do Criador. Yah, Amazônia, Amazônia, entendeu? Então nós temos aqui, ó, olha só, Amazônia, ou seja, Ama Zion Yah, terra prometida de Yah. Meus amados, meus irmãos, essa é a maior revelação. Ama, Ahava, significa amada ou adorada. A terra amada e adorada, olha só, Ama Zion Yah, que significa Amazônia. O que significa isso? É um pseudônimo para a terra prometida e amada por Yah. Meus irmãos, se você é brasileiro, e isso eu quero chegar para você, se você é brasileiro, você pertence ao povo hebreu. Nós somos o povo hebreu, ok? O Amazônia. Ama
Zion, Yah. É a terra prometida a Yah, ao Abraham. É a terra prometida que nunca foi dada. O Brasil é um lugar sagrado. Os hebreus estiveram aqui primeiro que os portugueses. Você faz ideia que o nome não se chama Brasil, e sim Barsai? Você faz ideia que o coração da Amazônia chama Zion Yah, a terra amada e prometida de Yah? Meus irmãos, somos nós. Está no nosso sangue. Somos nós os hebreus. Você faz ideia do que é isso? Você faz ideia do que é ter no seu sangue correndo o sangue do Messias, apesar que o mundo todo tem. Mas você faz ideia de você ter no seu país a terra prometida. Somos nós, o povo hebreu. Não é aquele povo de Israel. Israel não é aquele povo, somos nós. Meu irmão, eu não consigo pensar. É uma emoção tão grande, que arrepia meu cabelo. Você não faz ideia. A ideia, a profundidade de saber que a Amazônia é a terra prometida a Yahweh para Abraão, e que o Brasil faz parte da terra prometida, somos filhos de Abraão. É aqui no Brasil onde tudo acontece. É por isso que essa terra prometida não tem terremotos, às vezes, né? Às vezes tem pequenos, mas não tem grandes terremotos, não tem grandes furacões. Sol o ano todo, tudo que se planta colhe. É aqui, meu irmão. E é por isso que eu vim gravar esse vídeo para você. Tá bom? Bom, sou Humberto Volz, vou ficando por aqui. Forte abraço.